que muita gente, inclusive, né, no vídeo que passa o Daniel Alves, a gente discutiu que vergonha a advogada dele ser uma mulher. Isso eu ouvi muito. Né? Sobre o fato que era uma vergonha a advogada dele ser uma mulher. Primeiro, como é fácil você atacar uma mulher, né? Essa é a primeira coisa que eu vejo nessa situação. Porque eu não posso criminalizar a profissão da advogada. Mas a minha raiva sobre essa cena, que eu quero que as pessoas entendam, porque eu me manifestei no Twitter e a galera ficou meio brava, é usar bandeiras, é usar a bandeira do feminino, das lutas das mulheres, para gerar um efeito que nós sabemos o que significa. Ali, a mulher não estava errada de advogar para ele, porque ela advoga para quem ela quiser. Assim, eu não posso, né, criminalizar e nem escolher um gênero para defender certos tipos de crime. Só que ela tem a consciência do que significa uma mulher defendendo um homem nesse caso. E que ela cobre caro por isso, porque custa-nos caro esse tipo de informação. Porque ali, o que me causa nojo, repulsa, é o fato de que ele sabia exatamente o que ele queria quando chamou uma mulher para defendê-lo. Porque toda a primeira parte do processo dele, ele foi defendido por um advogado aí que foi super criticado, que foi criando 1 milhão de versões para o caso. Inclusive, usou o fato de que a vítima estaria lubrificada, por isso não era o crime. Usou várias coisas. A defesa dele tentou várias manobras que nenhuma deu certo até chegar nessa mulher. Então, essa mulher só advogou para o Daniel agora no final. Antes era esse advogado que eu esqueci o nome, que ele é super criticado lá fora. E assim, ele sabe o efeito que é você ter uma mulher do lado de um homem que violou uma mulher. É para dar assim, olha, até elas estão aqui do meu lado. Sim, é tudo pensado. É tudo pensado, é tudo mini... Então, assim, eu não vou falar que é um absurdo uma mulher advogar. Não. O que é um absurdo é isso ser ainda utilizado como uma ferramenta de convencimento. E assim, para entender, no final das contas, qual é a minha grande crítica para o caso Daniel Alves, já que o Robinho já foi, né? Já está condenado, já era. E já... Não, ele já está. Transitou em julgado, entende? Então, assim, aqui a gente só vai executar. E assim, mas aqui executa? Já está executando. Já está em execução. Agora, você pode ter certeza que ele vai ter todos os benefícios. Isso aí eu acho... Qual que é a previsão de soltura do Robinho? 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e 5 meses ele vai progredir de regime. Isso se ele não tiver remissão de pena. Né? Então 3 anos e meio... 3 anos ele sai. Porque a cada 3 dias de trabalho, 3 dias de estudo... 3 anos ele fica. 3 anos ele fica ali. Mas um dia numa penitenciária é horrível. Um dia com restrição de liberdade é horrível. É isso que as pessoas precisam pensar. Mesmo que ele não, sabe, eu não gosto de mulher, mas assim, eu não quero ir para uma penitenciária. Porque esse é o lugar que você vai. Um crime como esse não deveria ser prisão perpétua? Nós não temos essa previsão. Sim, mas eu sei que nós não temos, mas... É assim, ó. Quando você trabalha com um sistema judicial, que nós estamos conversando aqui, com tanta diferença de alcance e com, ao mesmo tempo, tantas injustiças... É um pouco complicado você trabalhar com essa possibilidade, porque a quem vai alcançar essa pena perpétua? Esses homens privilegiados, Paulo, vão continuar não sendo alcançados por essa pena perpétua. Então a gente vai criminalizar figuras que é o que a gente fala, que a gente acaba tendo uma justiça criminal racista, elitista, porque não vai alcançar. Mas, Luana, veja... Não alcança. Você trouxe a informação de que ele vai ficar 3 anos. 3 anos. Isso, pelo menos para mim, se traduz em pura impunidade. Porque é o seguinte, um crime como esse, de um ato contra uma única mulher, promovido por 6 homens. 6 homens. Ele vai ficar 3 anos. Então nós estamos falando que em 2027... A pena da vítima é perpétua. 2027... A dor da vítima é perpétua. Pois é, pouco, 2027... mas é melhor que nada também, né? Tudo bem, é melhor que nada. Mas ele vai ficar
pro resto da vida dele, conhecido 3 como... 3 anos na cadeia e vai ser marcado estuprador. Exatamente. Escuta, é porque sabe, a gente tem que partir do seguinte pressuposto, Mas o goleiro Paulo. Bruno, por exemplo... Ele acabou com a vida dele. Mas ele seguiu a vida. Ele teve gente que contratou o cara. Mas ele teve prejuízo, teve prejuízo. Não tô dizendo que ele não vai ter prejuízo, mas eu tô dizendo o seguinte, Mas a gente precisa partir do seguinte pressuposto. Não há nada, não há pena que vai reparar o que foi feito ali. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Né? É impossível. Traz uma vida de mulher. Perante a vítima, você não vai. Não traz a dignidade. Não tem uma pena ali que você vai conseguir. Segundo ponto, o que a gente pode sustentar hoje como sistema penitenciário no Brasil? O Brasil não está aguentando. E não é só o Brasil, o mundo inteiro está tentando enxugar o sistema carcerário utilizando de vários recursos, princípio da insignificância, em crime, etc. e tal. Então, assim, o segundo ponto é esse. O terceiro ponto que a gente precisa trabalhar, e assim, o segundo ponto, a gente sai de uma ideia de que a gente tem uma falência total no sistema carcerário brasileiro e ponto final, não tem o que discutir, acabou. E o terceiro ponto que a gente precisa trabalhar é qual é a finalidade da pena. E no Brasil, a pena ela tem 2 caráteres. Retributivo, você cometeu, você vai receber. Mas ele tem que ter um caráter que a maioria acha uma grande piada, mas deveria ter, que era o caráter ressocializador. Eu não acredito nesse processo de ressocialização. Dentro desse sistema, crimes, como, por exemplo, dentro desse sistema falido, é quase que impossível. E mais, existem mentes, existem sociopatias que não tem como você ressocializar. Não, aquilo ali é um sistema, é um MBA pro crime. Você entra ruim, você sai pior. Tem uma série que tá até na Netflix, acho que ela tem, se não me engano, 7 ou 8 temporadas, muito bem feita por um inglês, eu acho que ela é feita em conjunto com o pessoal da BBC, que eles falam das penitenciárias no mundo. Quem é o protagonista dessa série é um homem inglês que sofreu uma das maiores injustiças. Ele ficou muitos anos preso, até que foi comprovado que ele não havia cometido aquele crime. E ele vai viajar e vai conhecer todas as penitenciárias mundo afora, e ele fica dentro das penitenciárias, ele vai viver a vida de um preso. É concedido esse direito para ele, enfim, é um acordo lá. Eu assisti a série e acho que vale a pena todo mundo assistir. Não existe nada pior que a penitenciária do Brasil. Nada. Eu tô falando sério. Ela é pior que a do Chile, ela é pior que a do México, que a da Colômbia. Mas assim, ele ficou num lugar que eu falei assim, gente, o que é isso? Assim, é pra você sair de lá 200 vezes pior. Mas, assim, é de um horror, tá? Então já começa daí. Então a gente não tem... O nosso sistema, Paulo, a gente não tem como enfiar mais gente. Tudo bem. Infelizmente. A gente precisa arrumar isso, tá? Eu concordo com você. Alguns crimes, ninguém quer o Champinha solto, ninguém quer o maníaco do parque solto. Eu acho esse argumento de ressocialização para determinados crimes, para mim, não, mas eu não concordo. Se sustenta. Mas então, por exemplo, se você analisar um caso como, por exemplo, da Suzane von Richthofen, a mulher matou os pais. Você vai querer ressocializar Mas deixa eu te perguntar, aí é uma boa pergunta que eu já fiz para os meus alunos. Se eu parto do pressuposto que ela é incapaz mentalmente, que ela não é uma pessoa pro direito, que ela tenha condições de viver em sociedade, eu não posso tratar isso no direito penal. Eu tenho que levar isso para a saúde pública. Eu tenho que tentar trabalhar com políticas públicas, com alguma espécie de movimento para que, por exemplo, pessoas sociopatas, pessoas psicopatas, que não têm condições de viver em sociedade, vou citar os por exemplo, tá? Que eu não tenho condições de arriscar que essa pessoa tenha uma chance na sociedade. Luana, me pergunta. E aí, isso não é um papel do direito penal, Paulo. Isso é o papel de quê? De manicômios judiciais. Mas a gente tem toda uma política antimanicomial hoje no Brasil. Mas é que você está trabalhando do ponto de vista do processo de ressocialização, de algum tipo de tentativa de ressocialização. Não, quando eu falo da saúde pública é para ele não sair. No caso, por exemplo, de uma Suzane von Richthofen, não tem que se fazer nada com ela.
além de se deixar presa pro resto da vida. Mas é isso que eu estou falando. Mas é exatamente isso. Não tem que ter nenhum tipo de preocupação com uma figura que cometeu um crime mas assim. eu falei exatamente isso. Que a questão é a seguinte, se eu não tenho no direito penal prisão perpétua, na saúde pública, eu boto ele internado perpetuamente. Você entendeu a diferença? Eu não saio da legalidade. Você não precisa quebrar a legalidade. Mas aí é que tá. A Suzane não tem doença mental. Ela tem um transtorno antissocial. Isso não é doença mental. Isso. Essa é a questão. Essa não tem tratamento. Ela é desse jeito. Ela nasceu e morrerá desse jeito. Eu converso muito com o Dr. Guido Palomba, que é um psiquiatra forense. Ele diz o seguinte, é uma questão de tempo. Ele acredita que ela vai cometer crimes. E ela não necessariamente ela vai cometer o crime, mas ela vai arrumar alguém para cometer o crime para ela, né? Então o que acontece? Agora ela tá solta, porque nós não temos prisão perpétua no nosso país. O que os nossos legisladores precisam se debruçar tem um grupo de criminosos que precisam de um tratamento completamente diferenciado e precisam ficar apartados da sociedade. Que são esses seriais estupradores, esses psicopatas. Porque essas pessoas... você não ressocializa você não dá outra psicopata. Não dá. E ele explica muito bem, o Dr. Guido, no momento que você pulou a cancela... Porque assim, quando a gente pensa na massa carcerária, só 6% dela é de psicopatas. O resto é gente ruim, gente. Mas esses 6% que cometeram esses crimes gravíssimos... Se eles saírem, eles vão cometer, porque eles pularam a cancela, eles gostaram. E é assim, e é mais forte. Aí eu vou puxar uma outra série que é muito boa da Netflix, que se chama Stalker. Assistam. São vários episódios, são vários stalkers, e eles entrevistaram os stalkers dentro das penitenciárias. Cara, eles são... Teve um que foi de uma honestidade, ele virou e falou assim, eu deveria ter sido preso antes, porque ele chega a matar a vítima. Olha o que eu fiz. Ele tem consciência do quanto perigoso ele é e o quanto danoso. Ele fala, eu não posso sair daqui, porque eu vou cometer crimes. Crimes dessa monta. Exatamente. E é por isso que não é um trabalho do direito penal, porque como que você bota esse tipo de gente numa cela? Quantas pessoas? É isso que eu estou falando. É diferenciar e não sair da legalidade. A gente não tem que levantar Mas eu não acho que existem muitas pessoas como Suzane von Richthofen, por exemplo. São casos específicos que deveriam ser colocados na parte da legislação penal. Sei lá, é óbvio, eu não sei quantificar quantas pessoas existem em relação a isso, mas eu tenho certeza que não é o mesmo volume, por exemplo, de prisões de furto, de roubo. Eu entendo perfeitamente isso, mas assim, eu acho às vezes mais doente do que qualquer psicopata é um sistema que olha para casos como esse e fala, é possível ressocializar. Não, eu não estou falando que não é. E eu tenho certeza que ninguém aqui vai ela é professora, né, de processo penal. Se você lê o direito de processo penal, aquilo é lindo, gente. Chega emocionante, assim, não é? Dá vontade de cometer um crime, que é tanta garantia. Só que, sabe o que acontece? Nada do que está escrito ali, de fato, acontece. E é o que eu tô te falando, você enjaula. Quando você olha uma penitência, primeiro o que acontece é o seguinte, você joga a pessoa lá dentro. Ele cometeu, sei lá, um crime, às vezes pequeno. Ele vai para aquele lugar, ele vai sair de lá 10 vezes pior. Ele sairá pior. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí você imagina uma pessoa que já era ruim e perversa. Entendeu? Aí o que a gente fica vivendo? Gambiarras jurídicas. Tem várias. Vamos pegar o caso do Champinha. Ele foi preso com 17 anos. A lei diz que não fica mais que 3 anos. Ele está com 35. Mas porque fizeram a gambiarra da saúde mental para ele. E aí sempre vão avaliar, ele não pode sair, continua e fica. Então, assim... Posso provocar vocês só mais um pouco? Pode. Cadeia é punição ou reconstrução? Tinha que ser as duas coisas. Eu já discordo. Não, tinha que ser. Não, tinha que ser. Eu não tô falando que eu é. Acredito que eu vou te falar. Dependendo do crime, possa. Sim, eu vou te falar. Que a cadeia, pra mim, tinha que ser punição. Se a cadeia não for de alguma forma punição, eu não consigo compreender qualquer tipo de reconstrução. Mas quando você vai devolver, por exemplo, vamos pegar a cadeia nos Estados Unidos. Então, um criminoso, a lei lá é completamente diferente.
Lá a gente tem a prisão perpétua e lá a gente tem a pena de morte. Quando a gente fala de prisão perpétua, ele não está nem um pouco preocupado se você vai ser ressocializado. O negócio é o seguinte, se é problema do Estado, você cometeu esse crime, você vai cumprir aqui a tua pena. Acabou. Ele tem lá o mínimo da dignidade. Então, que vão dar comida, banho, aquela coisa toda. E o cara que vai para a pena de morte, que é a pena capital, ele tem um prazo lá que o Estado entende, né, para entrar entre esses recursos, o que pode acontecer, para ver se teve algum erro jurídico. Caso ele esgote todos os recursos, ainda vai lá aquele último momento onde o governador daquele estado pode dizer, porque os estados são independentes de fato lá, vou te liberar ou não. Aí, caso não, ele vai para a pena de morte, né? E tem várias maneiras de morrer dependendo de cada estado. Mas essa é uma lei americana. Então, agora, tem outros detentos que vão ter o direito, sei lá, vai ficar 15 anos, 4 anos, não sei, e ele vai ter que voltar. Essa pessoa, ela precisa passar por uma ressocialização. Como que você devolve uma pessoa que ficou presa, sei lá, 15, 20 anos? A família... Se for mulher, ainda é pior, porque assim, os homens ainda recebem visita das mulheres. Sim, as mulheres presas, as detentas, não recebem visita de ninguém. Me permita fazer uma observação? Sim. Toda a visão que você está construindo no seu argumento é baseada naquela pessoa que foi presa. Eu quero abrir um pouco a visão. Vamos abrir para a sociedade, de alguma forma. Eu prefiro colocar, de alguma forma, a sociedade em primeiro lugar de qualquer tipo de análise, porque um bom método... Você vai devolver para a sociedade. Deixa eu só tentar deixar clara aqui a minha posição. Qual que é o melhor método para mim para redução de crime? Melhor método é o exemplo. É o exemplo de que, de alguma forma, se eu cometer isso daqui, eu vou me prejudicar. E no Brasil você não tem isso. No Brasil, por que... Olha o Robinho. O Robinho está preso. Feliz, rindo da cara das pessoas, porque sabe que lá na frente ele vai ser beneficiado. Ou seja, não tem exemplo, Carla. Não tem exemplo. Se não tem exemplo, de alguma forma, aí você vem com o argumento da ressocialização. Então vamos botar a ressocialização em primeiro lugar. Beleza. Você está pensando no cara que cometeu o crime. Olha, mas como é que de alguma forma a gente pode avançar? No momento em que a gente tiver outros exemplos de que, amigo, você não pode mais fazer isso. Outros não podem fazer igual, porque dá uma olhada no que o outro fez. Ele está pagando por o que ele fez. Mas aí eu tenho duas coisas. Aí você fica colocando a vítima em... O que eu sou contra desse argumento de ressocialização é que ele coloca a vítima em primeiro lugar e a sociedade que de alguma forma está sendo prejudicada no plano. O criminoso em primeiro lugar. Eu entendo o que você está falando, mas infelizmente o que acontece, que a gente precisa entender, é que eles vão devolver isso pra gente. É isso, esse é o ponto. Ele será devolvido. Paulo, a primeira coisa. Goste a gente ou não. O que você fala imagina de exemplo, ele passar na sua frente. O que ele fala, o negócio que ficou lá 20 anos preso. Assim, não vai mudar nada da realidade atual para qualquer tipo de reconstrução que haja dentro do presídio. Que aumentar uma pena de um crime de tráfico, de um crime de roubo, de furto, vai mudar pro cara que é lá de uma comunidade, no X ponto, em que, na verdade, você passar pelo sistema carcerário é um status. Primeira coisa. Então, assim, não é um status. Aquilo ali para ele é comum. Ele nasce sabendo que ele vai entrar no sistema penitenciário. Nasce sabendo que ele vai entrar e vai sair rapidinho. Não, inclusive dentro do sistema penitenciário, ele sabe que ele faz laços. Assim, eu tinha amigas que na época da pandemia conseguiram habeas corpus. Não, deixa eu te contar. Conseguiu habeas corpus para todo mundo na época da pandemia, por causa da contaminação em massa. E teve cliente que falou assim, pelo amor de Deus, você não entra com habeas corpus para mim, não. Você não me tira daqui, o meu negócio é aqui. Claro que eu tô falando de exceção, de um ou outro. Mas assim, o principal ponto é que tudo isso que você trabalha, que tudo isso que você fala, olhando pelo ponto de vista da sociedade, eu entendo. É óbvio que eu olho para isso. A gente discute isso na criminologia, o fato de que a vítima nunca foi olhada no sistema processual penal, só agora começou a ser olhada. Tudo isso já foi discutido, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que não é difícil uma pessoa cometer crime nesse país
e que não seja um crime grave, e que não é difícil que ela responda com uma brutalidade muito maior do que deveria, e que, passando desse pressuposto, tendo as leis da forma que estão, eu não posso me dissociar do fato de que, querendo ou não, ela vai voltar para mim. É isso que eu digo. Ela vai voltar para mim. Me permita discordar de você, assim, profundamente numa questão. Quando você se refere, por exemplo, as pessoas no Brasil, de alguma forma, elas têm a cadeia como status. Não, uma parcela da população X, e tal, não sei o quê, pode olhar para a cadeia como uma espécie de status. Eu discordo profundamente disso. Eu acho que mais do que isso, acima disso, está a noção que cadeia é passagem. Sim. Cadeia é passagem. O cara vai lá, ele sabe que se ele cometer, ele pode ter, de alguma forma, algum tipo de pena, mas na cabeça dele, o crime compensa. E se o crime compensa, do ponto de vista do ganho, vamos fazer uma equação aqui. Vou lucrar mais, vamos fazer aquela equação. Vou ganhar mais, vou perder e tal. Compensa. Esse é o problema. Eu estou batendo nessa tecla porque o negócio compensa hoje. Compensa se cometer crime no Brasil. Compensa. Então, quando olha para a cadeia, o cara naturalmente já coloca a cadeia dentro do cálculo matemático que ele vai fazer do ganha-ganha. Então, e quando eu me refiro da coisa da ressocialização, por que eu sou contra isso? Porque a ressocialização, ela simplesmente aumenta a argumentação. Mas você é contra que tenha ressocialização ou você... Eu acho que tudo, porque, assim, me permita. Ninguém aqui discorda que não há ressocialização, Paulo. Me permita só. Não há. Eu concordo que não há ressocialização. Eu acho que a gente, obviamente, tem que diferenciar aquele cara que rouba... sei lá, um macarrão que o filho tá com fome. O tênis do cara que é o chefe do tráfico. São coisas completamente diferentes. Sim, beleza? Crimes. Isso precisa ser diferenciado. Mas, de acordo com o que há hoje na legislação penal brasileira, naturalmente, seja um ou seja o outro, encara a punição dentro de algo que vai beneficiá-lo de alguma forma para que ele possa, no momento da decisão de fazer o crime, ir lá e fazer. Ele calcula isso. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a prisão hoje no Brasil, ela é calculada. Ela não é uma coisa que é pega de surpresa. Mas os caras não são você. Presos. Falam, meu Deus, aí agora eu fui preso. Porque... Ele vai pra cadeia, Carla. Ele olha, aqueles bandidos são pegos. Você olha pra cara dos caras, os caras já sabem, eles já fizeram já todo o planejamento na cabeça e falam, tudo bem, vou ter que ficar aqui 6 meses e tal, não sei o que, beleza, vou ficar aqui e tal, mas já consegui tal que eu queria, tal, já beneficiei o outro e tal. E aí o sistema penal brasileiro fica de trouxa nessa história. A verdade é essa. Não, mas eu não acho que... O sistema é bobo, o sistema penal gelo. E nem o nosso ordenamento jurídico vai combater crimes. A pessoa não vai deixar de fazer crime, ela não vai... Assim, aí a gente tem que ir para um outro lado do humano. Por que as pessoas cometem crimes, né? Porque compensa. Não só porque compensa, mas assim, é mais do que isso. A gente tem problemas muito profundos, Paulo, né? A gente tem problemas de educação, não dá pra sabe? Porque você pega países aonde, enfim, a criminalidade é baixíssima. Por que a criminalidade é baixíssima naquele determinado país e é altíssima? A gente vive num país muito violento, a gente mora numa cidade que é muito violenta. Muito. Cara, me permita. Chega para qualquer cidadão de um país desenvolvido e fala assim, olha, o cara cometeu um crime, não sei qual for o crime, aí a Luana pode talvez tipificar melhor. E aí você chega para ele e fala o seguinte, você cometeu isso daqui, é um crime relativamente grave e tal, e você tem condição de passar a Páscoa com a sua família, você tem condição de passar o Natal com a sua família, você... Fala para qualquer pessoa, de alguma forma, que vive num país minimamente decente no que se refere à questão penal. O cara vai olhar, naturalmente, vai falar, mas peraí, isso aqui não... O que é isso? Isso aqui é Brasil, entendeu? Isso aqui é Brasil. Ou a gente bota o dedo na ferida nesse sentido e fala, isso aqui precisa mudar de alguma forma. Sim. E precisa mudar por qual caminho? Na minha avaliação em primeiro lugar, colocar quem cometeu crime em segundo plano. Porque o cara cometeu um crime. Em primeiro plano é quem se prejudicou com esse crime. É quem não tem nada a ver com isso.
Essa visão precisa ser alterada. E hoje, infelizmente, de acordo com o que a gente tem, se coloca em primeiro lugar quem cometeu o crime. Então vamos trabalhar quem cometeu o crime. Mas peraí, nós não estamos trabalhando quem está sofrendo e pagando imposto. Então, meu amigo, vamos chegar lá. É isso que precisa mudar, é visão. Sim, quem é que faz as nossas leis? Quando você tem um crime gravíssimo como um homicídio, aonde um dos mandantes é um chefe de polícia, perfeito, o outro é um deputado, o outro é um conselheiro do tribunal. Entendeu? Esse é o problema.